Salve nação paranista, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal Vamos Tricolor. E no vídeo de hoje eu vou fazer aqui alguns esclarecimentos sobre a vaga, né, uma possível vaga do Paraná Clube para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. Eu vou esclarecer aqui alguns pontos, né, que ficaram em aberto e mais especificamente eu vou responder alguns comentários desse vídeo, né, alguns comentários que eu acho muito importante que sejam respondidos, né, até para o torcedor poder entender que o caminho para a Série D no ano que vem não é tão complicado, não é tão difícil assim, não será tão difícil o caminho do Paraná Clube em busca da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu vou conversar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, deixa seu like, deixa seus comentários, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis e também assista ao vídeo que eu falei da Série D do Campeonato Brasileiro, como que o Paraná pode ser beneficiado em caso de acesso do Maringá, né? Então eu fiz ali um vídeo muito completinho explicando como que funciona o regulamento, como que o Paraná pode ser beneficiado, né, entre aspas, com uma possível acesso do Maringá. Enfim, eu fiz um vídeo completinho, vou deixar aqui na janelinha no final do vídeo e também assista, né, o último vídeo que eu fiz aqui no canal falando a respeito da RJ do Paraná Clube, né, o Paraná que está numa semana super decisiva com relação à RJ. Eu vou deixar os dois vídeos aqui na janelinha, você clica lá e assista depois, tá bom? E rumo também a 2.200 inscritos, eu conto muito também com a ajuda e com a força de vocês. Bom, pessoal, vamos lá então, né? Eu pensei muito, né, em fazer esse vídeo, né? Porque, assim, pode gerar incômodo em algumas pessoas, né? Principalmente nas pessoas em que responderam, né? Que colocaram os seus comentários no último vídeo, né? A sua opinião a respeito do que eu falei naquele vídeo da Série D, né? Como o Maringá pode ajudar o Paraná e tudo mais. E eu quero deixar bem claro, gente, não é um vídeo resposta, tá? Todo mundo pode opinar, né? Dar a sua opinião, ela é simplesmente livre, né? Colocar a sua opinião nos comentários, desde que ela seja respeitosa, né? E com toda a educação possível, né? Mas assim, alguns comentários me chamaram muito a atenção, né? Naquele vídeo, né? Dois comentários em específico me chamou bastante a atenção, né? E que não teve só um comentário, né? Teve mais do que um comentário sobre esse mesmo assunto, né? O primeiro, que o Paraná não tem que depender da ajuda de ninguém, né? A gente não tem que ficar torcendo por ninguém, o Paraná tem que andar com as suas próprias pernas, o Paraná tem que andar com as suas próprias forças. Eu concordo com isso, né? Eu concordo que a gente não tem que ficar dependendo de ninguém, né? A gente não tem que ficar torcendo por ninguém, né? A gente tem que andar com as nossas próprias pernas, né? A gente não pode ficar dependendo dos outros. Da mesma maneira que o Paraná, com as próprias pernas, entrou nessa situação, ele vai ter que sair, né? Se entrou com as próprias pernas, vai ter que sair com as próprias pernas. Isso eu concordo. Só que assim, gente, se a gente pode ter uma ajuda, se a gente pode ter aí uma força, se a gente pode ter aí o caminho menos dificultado, por que não? Né? Por que não a gente não dá uma torcida? Por que não a gente dá uma acompanhada com mais carinho? Né? Até porque, se caso o Maringá confirme o seu acesso, né? Se caso o Maringá consiga a vaga para a Série C, com toda certeza a torcida do Paraná vai estar comemorando, né? A torcida do Paraná vai estar feliz pelo Maringá, até porque o Paraná vai ter o seu caminho extremamente facilitado, né? E eu coloco aqui entre aspas, né? Porque o futebol é muito imprevisível, né? A gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente não sabe. Então, assim, com toda certeza, a torcida do Paraná vai estar feliz. E não é só a torcida do Paraná, não é só o Paraná que pode ser beneficiado com o acesso do Maringá. Tem as equipes que também não têm divisão nacional, como por exemplo o Cianorte, né? O Cianorte, por exemplo, pode estar classificado para a Série D do ano que vem em caso de acesso do Maringá, né? O Cianorte que foi eliminado na Série D, né? Nas oitavas de final, o Cianorte pode se juntar
a UFC Cascavel e o Azures como os representantes do futebol paranaense na Série D no ano que vem, né, em caso de subida do Maringá. Outras equipes que podem se beneficiar também o Andraus, o São Joséense, o Rio Branco, né? Então essas equipes também, assim como o Paraná Clube, essas equipes também estão de olho no que vai acontecer nesses 2 próximos fins de semana com o Maringá. E com toda certeza, né, que essas equipes também vão estar felizes, né? Com toda certeza essas equipes aí vão entrar com mais sangue no olho ainda na primeira fase do Campeonato Paranaense. Até porque serão cinco equipes que vão ter calendário nacional até 2026. Ou seja, para o Paraná e para as outras equipes garantir o acesso para a Série D, garantir a classificação para a Série D, basta eles apenas se classificarem para o mata-mata. Eles se classificando para o mata-mata, eles já estão na Série D. Então, assim, é um caminho que pode sim ser facilitado. Como eu falei, eu concordo, né, com essa opinião, né, de que o Paraná tem que andar com as próprias pernas, e tem mesmo, né? A gente não tem que ficar torcendo para os outros, a gente não tem que ficar ali comemorando a conquista dos outros, até porque o Paraná não é isso, né? O Paraná não é isso. Mas assim, esse momento, o momento que o Paraná está vivendo, infelizmente nos obriga a olhar com mais carinho para outros clubes, né? E, infelizmente essa é a atual situação do Paraná. Então, com toda certeza, se o Maringá subir para a Série C, com toda certeza vai ter torcedor do Paraná comemorando, inclusive esse torcedor, né, esses torcedores que acham que o Paraná não tem que ficar torcendo para ninguém e que tem que andar aí com as próprias pernas, né? E o segundo comentário também que me chamou a atenção é de que a minha matemática está errada, né? Que a minha matemática está errada e que na verdade o Paraná tem que terminar ali entre os 4 primeiros para garantir a Série D e tudo mais. O Paraná tem que fazer uma campanha impecável e tudo mais. Gente, como eu falei para vocês, né? E eu repito novamente, são 4 equipes que têm calendário nacional até 2026. 4 equipes. Se o Maringá subir, vai ser 5 equipes. 5 equipes. Para 3 vagas para a Série D. Ou seja, todas essas equipes que não têm calendário nacional, incluindo o Paraná Clube, eles só vão precisar se classificar para o mata-mata. Ou seja, ficar ali em 7º, ficar ali em 8º, mas não necessariamente isso é uma regra, tá, gente? Eu não tô falando aqui que o Paraná tem que fazer uma campanha de meio de tabela, eu não tô falando isso, né? O Paraná pode muito bem terminar na primeira colocação, o Paraná pode muito bem terminar na segunda, na terceira, na quarta, pode muito bem ser campeão do estadual, como também pode ser rebaixado no estadual também. Dói falar isso? Dói, e muito falar isso, mas é a realidade, né? Então o Paraná pode ser rebaixado para a segunda divisão, o Paraná pode se classificar para a Série D, o Paraná pode terminar a primeira fase na primeira colocação, o Paraná pode ser campeão paranaense, né? O futebol é imprevisível, a gente não sabe o que vai acontecer. Então quando eu falei, o Paraná pode ficar em até 8º lugar que ele se classifica para a Série D, eu não quis dizer que o Paraná tem que fazer essa campanha, né? Eu não estou falando isso. O que eu falei é, o Paraná pode ficar até em 8º, mas ele pode terminar em primeiro, ele pode terminar em segundo, aí até o 8º lugar está tranquilo, está razoável. Foi isso que eu quis dizer, gente. Então, assim, não é tão difícil, tá? É claro que a gente tem que esperar o resultado do Maringá, do jogo do Maringá, a gente tem que esperar, a gente não pode falar absolutamente nada enquanto esses 2 jogos não acontecer, mas assim, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Não é tão difícil o Paraná conseguir a vaga para a Série D, só depende dele, né? Só depende dele, só que aí tem vários outros fatores que a gente também tem que analisar, como por exemplo, o Paraná vai ter força financeira para montar um elenco para ficar pelo menos ali no meio de tabela? O Paraná vai ter essa força financeira? O Paraná já vai estar com a SAF no comando? Será que o Carlos Werner vai abrir o bolso dele para ajudar a montar esse elenco? Esse é um ponto extremamente importante. Segundo ponto, o que o Paraná quer? O que o Paraná de fato quer? O Paraná quer a vaga para a Série D? O Paraná quer a Copa do Brasil? O Paraná quer ser campeão paranaense?
Não, a gente só quer a vaga para a Série D. Ok, dá para montar ali um bom elenco, um elenco ali de meio de tabela, sem fazer loucuras. Depois que tiver com a vaga na mão, né, depois que tiver com a Série D na mão, aí você pode pensar, bom, a gente está com a Série D aqui garantido. Por que não uma Copa do Brasil? Né? Chegar aí até uma semifinal, chegar aí na final. Por que não brigar pelo título? Essa é a realidade do Paraná, gente. Essa é a realidade do Paraná hoje. Se eu for falar para vocês, o Paraná não está nem entre as 6 equipes favoritas para disputar o título. O Paraná não está. O Paraná, infelizmente, não está entre os 6 times favoritos. Hoje, os favoritos para conquistar o campeonato estadual é o Atlético Paranaense, o Coritiba, o Maringá, né? Esses são os 3 principais times que vão brigar mesmo pelo título, né? E aí as equipes que correm por fora, como por exemplo o Operário, né? O Londrina, um FC Cascavel ali talvez, mas é basicamente esses as equipes, né? O Paraná não está nem entre os 6. Então assim, o Paraná tem que ver o que ele quer na competição. A gente quer a Série D, beleza. Dá para fazer ali uma campanha meio de tabela. Dá para fazer uma campanha ali em quinto, em sexto lugar. E depois que a vaga para a Série D tiver nas mãos, aí você pode pensar em outra coisa. E bom, já estamos aqui, vamos tentar uma Copa do Brasil, que já é muito mais complicada, já é muito mais difícil, que inclusive eu vou fazer um vídeo falando a respeito da Copa do Brasil, do que o Paraná precisa fazer para conquistar essa vaga. Não é só ficar em terceiro, em quarto lugar na primeira fase, não é só isso, até porque a vaga para a Copa do Brasil envolve todas as equipes, incluindo Atlético, Curitiba, Operário, Londrina, envolve todas as equipes. Então não é só você ficar ali em quarto lugar na primeira fase e pronto, estamos na Copa do Brasil. Não é só isso, tá, gente? Eu vou fazer um vídeo explicando direitinho o que o Paraná precisa fazer se quiser ficar com a vaga também da Copa do Brasil. Então, assim, gente, é isso, né? É isso que eu queria falar aqui para vocês, esclarecer aqui um pouco para vocês, né? Como eu falei, não é um vídeo resposta, tá, gente? Eu não tô aqui respondendo ninguém com falta de educação, né? Como eu falei, todo mundo é livre para comentar nos comentários, desde que ela seja extremamente respeitosa e com educação sempre, né? Todo mundo é livre para fazer os seus comentários, mas esses 2 comentários aí me chamaram muita atenção, né? Então, só falando. Toda ajuda é bem-vinda, né? No primeiro comentário. Toda ajuda ela é bem-vinda. E no segundo comentário, não. O Paraná não precisa obrigatoriamente fazer, né, uma campanha de meio de tabela. O Paraná pode sim terminar na primeira colocação, segunda colocação, terceira colocação, desde que ele fique nessa faixa etária, de 7º para cima, de 8º para cima, para ficar pelo menos com a vaga para a Série D. Então, assim, o caminho do Paraná rumo ao calendário nacional não é tão difícil, não é tão complicado, mas a gente precisa obrigatoriamente esperar para ver o que vai acontecer nesses 2 jogos aí do Maringá. Enfim, essa é a minha humilde opinião. Eu quero saber a sua opinião, torcedor paranista, torcedora paranista. Você concorda comigo? Você discorda, né, de alguma coisa aqui que eu falei? Escreve aqui embaixo nos comentários e já sabe, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal Vamos Tricolor. E eu vou ficando por aqui, mas é claro, eu volto numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!